Oi, gente, quero mostrar para vocês uma experiência que eu tive de trabalhar desenhando no Illustrator. E aí tô olhando esse vídeo aqui, começa no meu sketchbook, em que eu tô colocando uma forma, aí eu coloquei um doce, fazendo um rascunho de um doce, e eu quero mostrar para vocês como foi essa experiência de utilizar o Illustrator do iPad, né? Então, para eu ter alguma margem de segurança, eu começo, né, e não perder muito tempo. Eu tenho começado rabiscando. Assim, eu não sou uma desenhista nata, mas eu sei que esse Adobe Illustrator ele tem muitas funções que nos ajudam de refinamento, que eu posso trabalhar depois. Então, nessa sou eu trabalhando, né? Aí depois eu passo essa imagem e começo a vetorizar aqui no Illustrator. Sempre utilizo uma mesinha, um formato A4, que eu tenho mais segurança. Sempre abro no formato A4. Vocês fariam o quê, né? E aí mostra o meu processo inicial. Então tem vários ajustes que eu faço. Eu ainda estou aprendendo, tendo mais segurança, mas eu tenho praticado bastante. Eu percebo que, assim como nos meus desenhos manuais, em que eu sou mais acostumada com a aquarela, eu sempre acho que não vai dar certo. Sempre é um sentimento que eu tenho, sabe? Sempre falo assim, não tá ficando legal. E tá ficando legal, sabe? Porque você vai ajustando, você vai conhecendo as ferramentas. O Illustrator do iPad ele foi atualizado, então antes eu desenhava no Procreate, porque eu tinha mais controle, mas depois de várias atualizações que o iPad teve, o Illustrator para iPad, teve uma facilidade muito grande da gente começar a desenhar. Então tá muito parecido com o layout até do Procreate. Não tem todas as funções, mas tudo que eu precisei tinha lá, tá? Todas as funções para vetorizar uma imagem, para desenho, estavam lá à disposição no clique. Então vocês percebem que eu volto muito, né, que eu refaço, mas eu achei muito simplificado, muito intuitivo, muito pedagógico desenhar no Illustrator do iPad. E aí eu fiquei assim com várias dúvidas desse desenho, se ele iria dar certo, porque quando vocês vão perceber, eu tiro a imagem numa hora, né, do desenho, e aí eu não gosto muito da imagem, mas isso faz parte também do meu processo de desenho manual. Eu sempre acho que não vai dar certo, como vocês estão vendo aí, né? Então eu faço muito refinamento com a canetinha, eu ajusto as linhas, né? Tem a possibilidade para você... Foi nessa hora que eu tentei tirar o desenho e falei, ai, não vai ficar bom. Mas eu comecei a criar, vi que as linhas elas estavam todas de tamanho diferente, então eu comecei a colocar elas na mesma proporção, né? Faço muitos ajustes, fiquei um tempão nisso aí, nesse conglomerado de linhas, mas tem uma possibilidade depois que eu descobri muito fácil de apagar, né? Assim, como uma borracha mesmo. E aí você vai aprendendo, né? Até ter segurança, mais firmeza no teu traço. Aí eu começo a colorir, então eu faço uma linha bem livre, né, ao redor, e depois dá para me colocar essa linha toda torta por baixo da camada e passar uma borracha. Então, assim, ele é muito intuitivo, eu nem acreditei, né, que eu estava trabalhando no iPad com uma ilustração, né, mesmo não sendo uma pessoa que desenho, eu tenho trabalhado muito com branding, que também exige o desenho também, né? É um conhecimento que agrega muito. Mas agora que eu estou estudando mais ilustração, eu vi que trabalhar pelo iPad é uma das melhores formas de avançar mais nesse conhecimento. Então, então vocês percebem que eu faço muita coisa que eu volto, então voltar é muito rápido, corrigir é muito tranquilo também. No final eu vou trabalhar dá para fazer a interseção de toda essa imagem, assim como a gente faz, né, no computador. Nossa, eu achei assim uma experiência de desenho muito legal, sabe? Para vocês verem, eu ainda me batendo com essa linha aí, mas eu insisto numa coisa que no final eu posso resolver, né? Eu posso fazer um desenho mais refinado no final, utilizando inclusive o lápis.
né? Dá para ajustar, mas quando a gente não conhece muito, quando a gente está treinando, vocês percebem, né? A gente insiste, mas eu não permaneço no erro durante muito tempo, não. Eu rápido começo a aprender. Desenhar, a experiência de desenhar utilizando o iPad, pessoal, eu achei assim incrível. Nunca tinha tido essa experiência assim tão sequencial como vocês estão. Eu tô falando aqui com vocês, mas eu tô olhando esse vídeo aqui, tá? Então, assim, de encontrar a iluminação, né, melhor, de encontrar as cores. Eu achei tudo muito simplificado. Ele sugere uma paleta de cores, né? Então, eu tô adorando, assim. Eu ainda me pego, né, trabalhando muito nessas linhas aí, mas quando eu vi que tem a função apagar, comecei a ficar mais livre no desenho. Então, o desenho, ele vai ficando mais agradável à medida que eu vou avançando, né, e vou tendo mais segurança no que eu tô vendo aí. Ai, gente, essa experiência aqui tá muito boa. Eu antes desenhava no Procreate, como eu falei para vocês. Eu não acreditava, eu tinha em outros momentos instalado tanto o Illustrator como o Photoshop. Mas eu ainda achava eles muito complexos, ainda muitas funções limitadas. Eu utilizo também o Adobe Fresco para criar os meus pincéis. Mas a última atualização eu senti muito mais segurança para começar a trabalhar, principalmente porque tem esse casamento, né? Dá para você salvar no formato, abre no computador, você continua a edição e não, nossa, isso aí dá uma segurança muito grande. Apesar de que eu tenho trabalhado com mais frequência no iPad, né? Porque antes eu trabalhava só no computador, agora eu estou trabalhando mais no iPad e eu tô adorando essa experiência. Então vocês percebem que eu faço muitos testes aí nesse desenho aí que vocês estão percebendo, né? Fico testando o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E, nossa, eu fico emocionada de ver um desenho assim, criando vida, sabe? De uma maneira muito simples. Vocês estão vendo ele aí muito rápido. Mas antes eu demorava assim muito mais minutos, sabe? Às vezes eu largava o desenho porque eu achava muito complexo trabalhar, eu achava até mais fácil trabalhar com o mouse. Isso aí a gente sabe que isso com a prática você vai abandonando o mouse para a ilustração. E vai vendo as possibilidades rápidas que a caneta tem de voltar ao material, de corrigir. E eu tenho até falado isso no meu Instagram, né? Sobre dominar o equipamento que você tem, dominar, enfim, criar um fluxo de trabalho utilizando esse equipamento. Recentemente eu tenho trabalhado bastante com a minha mesa digitalizadora para ter essa... Eu uso também a Wacom para fazer essas ilustrações. Mas eu tenho percebido, assim, uma facilidade muito grande, cada vez mais, de trabalhar com o iPad. Aí eu fico trabalhando com os dois, tanto com a mesa digitalizadora Wacom, quanto com, agora, essa Apple Pencil e o meu iPad, né? E agora, com essas últimas atualizações do Illustrator, eu tenho, sabe, explorado mais. E isso tem facilitado muito mais o meu trabalho, dia a dia. E compartilhar isso com vocês é maravilhoso, porque para mim tudo é muito novo. Não sei como tem sido para vocês essa experiência, mas eu tenho adorado esse novo tempo. E aí vocês estão vendo como é que tá ficando o desenho, né? Eu fico... Assim, eu não desenho, já falei aqui, eu não desenho assim profissionalmente, mas a possibilidade de você criar as suas próprias ilustrações para a marca, por exemplo, uma doceria, eu já fico assim animada, viu? Olha como ficou, gente, nem acredito. Olha, e com as sombras e tudo, né? Eu ainda vou refinar mais esse desenho. No final, olha, eu fiz uma solução aí, eu fiz um lápis, enfim, fiz um desenho, um puxadinho aí. Adorei muito, feliz.